Olá, irmãos, e a paz do Senhor. Vou começar este vídeo citando um dos versículos que me coloca frente a frente com o Senhor Deus, o que está no livro de Isaías, capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem irá por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Uma coisa é que sentir-se na presença do nosso Criador, outra coisa é conseguir falar com Ele, como faziam os seus profetas. É nesse momento que o coração clama. Eu queria que Deus simplesmente falasse comigo, mas tudo que você recebe é silêncio. Eu daria tudo para ouvir a voz de Deus e conversar com Ele. Eu aprendi que a Bíblia está repleta de conversas que as pessoas tiveram com Deus. Se aconteceu naquela época, pode acontecer agora. Eu ouvi de um pregador, disse que Deus não fala mais conosco hoje, porque temos a Bíblia e isso é tudo o que precisamos. Mesmo assim, não desisti. Até então entender que conversar com o Senhor é possível sim. Nos muitos anos que se seguiram, conversei com Deus e Ele conversou comigo inúmeras vezes. O notável é que às vezes eu iniciava a conversa e às vezes Ele que iniciava. Aí você pode perguntar: como se conversa com Deus? É como se conversa com alguém, fazendo perguntas, compartilhando ideias e, mais importante, ouvindo. E isso acontece naturalmente, é como conversar com outra pessoa. Você pode ter o mesmo tipo de conversa com Deus. Talvez você já converse com Deus regularmente e Ele converse com você e você não sabe. E entre essas conversas, parece que está falando o tempo todo e nunca ouve a voz de Deus respondendo. E a oração é mais do que uma rotina, é uma conversa pessoal com Deus. Para muitos crentes, aprender a falar com Deus não se trata de dizer certas petições, mas de desenvolver um relacionamento diário enraizado na confiança, na honestidade e na dependência dele. Uma pergunta: quando você ora, você monopoliza a conversa? Conheço algumas pessoas que não param de falar. Elas acham que dessa forma estão conversando com Deus, mas nunca para escutar uma palavra do Senhor. Falar com Deus é orar. É assim que algumas pessoas oram. Elas acham que precisam contar tudo a Deus, como se Ele já não soubesse. Numa boa conversa, você fala, mas também tem que ouvir. É natural fazer perguntas sobre você mesmo. Se você está com dificuldade para ouvir a voz de Deus e gostaria de ter uma conversa sincera com Ele, imagine que você está escrevendo uma carta para Deus. Isso pode parecer totalmente ridículo, mas eu começaria com perguntas semelhantes às que você faria a alguém que acabou de conhecer, embora de modo inverso, como: o que estou fazendo aqui e o que eu devo fazer? Se os meus projetos são também os projetos do Senhor? E outras perguntas. Faça algumas perguntas diretas, como se estivesse conversando com alguém, porque realmente você está. Lembre-se que você está falando com o Deus único e não falando para Ele. Como posso ter uma conversa com uma pessoa se não o conheço? Lembre-se que ter conversas profundas e significativas com Deus, primeiro é preciso haver um desejo genuíno em seu coração de realmente conhecê-lo. Pergunte a Deus sobre Ele mesmo. Pergunte por que Ele ama tanto os seus filhos. Peça a Ele para lhe mostrar como Ele vê as coisas, em vez de tentar convencê-lo sobre o que você vê ou pensa. Pergunte a Ele porque Ele te ama. Há muitas histórias na Bíblia sobre Deus falando com as pessoas. Você pode aprender muito sobre Deus lendo essas histórias. Mas para ter o mesmo tipo de conversa com Deus que as pessoas da Bíblia tiveram, você precisa conhecê-lo como conheceria um amigo. E não há problema nenhum em compartilhar suas frustrações com Deus.
Não se trata de contar a ele algo que ele já não sabia, mas de ser honesto com ele. Veja o exemplo de Elias. Ele era um poderoso profeta de Deus, mas quando a rainha perversa ameaçou a sua vida, ele se sentiu um fracasso, fugiu para salvar a própria vida e basicamente pediu a Deus que o matasse, pois pensava ser a única pessoa da terra que era fiel a Deus. Ele achava que a vida não valia mais a pena ser vivida. Deus entrou na conversa com Elias, mas não atendeu ao pedido dele para morrer. Deus tinha informações que o profeta desconhecia. Havia 7.000 pessoas que ainda eram fiéis a Deus, das quais Elias não tinha conhecimento. Elias reclamou do que estava acontecendo. Deus lhe disse o que fazer. Vai e fique no monte, em vez de permanecer nesta caverna escura em que você está. Primeiro, Elias pediu a Deus que tire a sua vida. Reclamou que não há mais ninguém fiel. Elias foi repreendido por Deus. Ele ouviu a voz mansa e delicada de Deus, recebeu a missão de ungir 2 reis, e depois Deus mandou ele encontrar um homem que seguiria seus passos como um profeta para continuar a obra de Deus. A conversa entre Elias e Deus é crua e honesta. Elias não está tentando fingir ser alguém que não é. Ele é um homem santo, sim, mas não tenta simular santidade quando se sente desanimado e sem esperança. Quanto a nós, sejamos honestos com Deus. Abramos os nossos corações, mas não se surpreendam se Ele os repreender. Ele também os encorajará e lhes dirá o que fazer em seguida. Se Elias conseguiu conversar com Deus, então você e eu também conseguimos. Quando eu quero falar com Deus, digo em voz alta meus pensamentos. Digo assim: Senhor, prepara o meu coração para te servir da maneira que mais te glorifique. Meu desejo é ser como Jesus, ajudar e curar as pessoas. É incrível como ele te responde. Eu conheço o seu coração e sei que ele está cheio de boas intenções. Eu o abençoarei. Glorifique-me e não a si mesmo. Vejo este desejo em seu coração. Fui eu quem o colocou lá. Honrarei esse desejo. Vá e pregue o meu evangelho. Estou sempre com você. Não tenha medo dos que duvidam neste momento da conversa. Abri inteiro o meu coração. Escute a voz dele. Você a ouvirá. Responda. Ele ouvirá a sua voz. E se quiser ouvir mais, faça o que ele lhe disser. Amém, irmãos, e fiquem com Deus.